Olá, eu sou a Didi Mello e na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse lindo colete de crochê. Então confira a seguir a nossa lista de materiais e também o nosso passo a passo. Então, para fazer esse trabalho, vamos precisar do fio sublime, fita métrica, marcadores de pontos, agulha de crochê de número 7 milímetros e também tesoura para os arremates. Então, antes de iniciar o seu trabalho, você vai pegar a fita métrica e vai medir lá na altura do busto, da circunferência total, tá? Aí você vai dividir essa medida por 2, porque a gente vai trabalhar frente e costa separadas. Aqui, para nível de conhecimento, eu estou fazendo essa peça para um busto de medida de circunferência de 90 centímetros. E cada parte da minha peça vai ter aproximadamente 48 centímetros de largura, tá? Então, você tira as suas medidas e vê que tamanho que você quer que fique cada parte da sua peça, tá bom? Às vezes você quer mais larguinho, né? Mais apertadinho. Então, vê aí o que você quer para sua peça e vamos começar então. Vou estar fazendo uma amostra do ponto aqui com vocês, mas na hora de fazer lá a divisão de cava, eu volto com vocês com a minha peça no tamanho original, tá? Então, eu te indico fazer as correntinhas, estica a corrente e pega a fita métrica e meça, tá? Porque depois que você trabalha a primeira carreira, tende a crescer um pouco a peça. Então, ou você faz as correntinhas, daí faz a primeira carreira e meça novamente, tá? E essas correntinhas precisam ser múltiplo de 4 mais 3 e mais 2 para virar. Então, aqui no caso da minha peça, eu fiz um total de 60 correntinhas para múltiplo de 4 e acrescentei mais 3 e mais 2 para virar. Então, deu um total de 65 correntinhas para fazer uma peça do tamanho da minha, que ficou com aproximadamente 48 centímetros a parte da frente e a parte das costas, ok? Então, feito lá as correntinhas múltiplo de 4 mais 3 mais 2 para virar, aí você vai voltar a partir da quarta correntinha, fazendo um ponto alto e um ponto alto no próximo. Passa uma correntinha, pula um ponto de base, um ponto alto no próximo. Então, vamos trabalhar agora um bloquinho de 3 pontos altos, um em cada ponto de base e uma correntinha de separação. Então, você vai ir até o final fazendo dessa forma, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, sempre pulando daí uma correntinha de base. Só finalizei a carreira com 3 pontos altos aqui no final. Agora, subo 3 correntinhas, viro o trabalho, vou vir aqui nesse ponto alto, o último aqui do bloco, faço um ponto alto. Agora, eu laço o fio 2 vezes, vou descer aqui embaixo nessa correntinha que eu pulei. Vou fazer aqui um ponto alto duplo. Então, entro lá na corrente, pego o fio, puxo e faço aqui um ponto alto duplo no lugar da correntinha e mais um ponto alto aqui no próximo. Ficando assim, agora faço uma correntinha, vai pular um ponto de base, um ponto alto no próximo. Laço o fio 2 vezes. Agora, a gente tem que fazer o ponto alto duplo novamente, porque a gente tem que descer aqui embaixo. Então, vou entrar aqui nessa correntinha, puxo a laçada e vou laçando e tirando de 2 laçadinhas e um ponto alto no próximo. Então, vou repetir assim até o final da carreira. Então, repetir até o final da carreira. Então, a gente iniciou aqui a carreira com uma carreira aberta. Então, agora a gente finaliza com a carreira aberta também. Daí, faz uma correntinha e um ponto alto aqui em cima do último ponto. Só que aqui no final, agora, a gente não vai finalizar o ponto. Vamos colocar aqui a outra cor. Então, vou laçar o fio e passar aqui por dentro dessas 2 laçadas. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Vou pegar essa cor, então, que eu deixei de usar, ó, que é essa cor clara. Vou prender ele aqui em cima, junto com o ponto, ó. Trago ele pra cima. Pode puxar pra ajustar o ponto, tá? Aí, eu vou segurar assim, ó. Então, ele tá aqui atrás, ó. Eu vou pegar, entrar, então, no ponto com essa nova cor pra começar a carreira e já prendo ele lá atrás. Pra ele ficar sempre na parte de trás, tá? De um lado só, esse fiozinho que vai subindo, porque a gente não vai cortar o fio, tá? Se você quiser, pode ir cortando a cada carreira. Então, agora eu fiz um ponto baixo, faço uma correntinha. Então, sempre que tiver uma correntinha, eu tenho que fazer um ponto alto duplo, sempre pegando o ponto da carreira lá embaixo, que tem um ponto pulado. Então, lacei o fio 2 vezes, vou fazer aqui um ponto alto duplo. E um ponto alto no próximo. Então, agora eu iniciei minha carreira novamente com uma carreira fechada. Agora, eu faço uma correntinha, um ponto alto aqui no último ponto do bloco. Tem a correntinha, né? Então, tem que fazer o ponto alto duplo lá embaixo. Aí, faz um ponto alto no próximo. Então, vai seguir assim até o final da carreira. Aí, quando chega ao final da carreira, então, vai fazer um ponto alto aqui em cima da segunda correntinha. Então, finalizamos com a carreira fechada aqui também. Aí, faz 3 correntes, vira o trabalho. Novamente, vamos repetir aqui, ó. Pula um ponto, vai fazer um ponto alto nesse ponto. E um ponto alto duplo aqui, né? Porque a gente tem a correntinha, então, a gente tem que descer aqui embaixo. Fazer o ponto alto duplo. E um ponto alto aqui em cima do próximo ponto. Então, vai fazendo esses bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, até aqui o final. Eu volto aqui no final mostrando pra vocês como que vamos trocar a cor novamente. Então, daí, chegando aqui no final, então, a gente vai trocar a cor novamente. Então, porque a cada 2 carreiras a gente troca de cor. Então, quando você chega aqui, no final da segunda carreira, depois da troca de cor, você não termina o ponto e vai pegar essa cor aqui, então, ó. Então, eu só prendi ele aqui atrás e não levei ele junto, tá? Tem que deixar ele aqui atrás, soltar e deixar aqui atrás. Então, agora eu vou laçar ele e vou terminar essa carreira com essa nova cor. Faço uma correntinha, viro, vou ajustar um pouco aqui meu ponto, ó. E vou prender também esse fiozinho lá atrás, o verde. Então, vou entrar aqui no ponto, pego lá meu fiozinho verde, ó. Então, vou deixar ele aqui em cima da agulha, ó. Deixo ele ali, prendo com ponto baixo uma correntinha. Então, todas as carreiras de troca de cores a gente vai fazer dessa maneira. Aí, o fiozinho da troca de cor sempre vai ir ficando aqui na parte de trás, tá? Agora, fiz um ponto baixo e uma correntinha que vale meu ponto alto. Aí, você deixa, então, o fiozinho verde lá atrás e vamos trabalhar no ponto alto duplo aqui embaixo, porque a gente tem a correntinha lá em cima. Então, faço o ponto alto duplo e um ponto alto em cima do próximo ponto.
Então, a gente vai trabalhando sempre essas duas carreiras, tá? A terceira e a quarta carreira, até atingir aí 23,5 centímetros aproximadamente, tá? Antes da cava. Então, você vê que comprimento você quer mais ou menos aí antes da cava, tá? Que a gente depois ainda tem aqui o acabamento, né? Que vai dar uns 3 centímetros. Então, conta aí a medida que você quer antes da cava mais 3 centímetros, tá? Vai sempre trabalhando essas duas carreiras, então, e trocando de cor a cada duas carreiras. Então, eu trabalhei aqui, ó, 23,5 centímetros aproximadamente de altura. Agora, a gente, então, vai fazer aqui a divisão pra deixar de abertura de cava. Então, aqui no meu caso, eu vou deixar aproximadamente 7 centímetros aqui, tá? De abertura de cava, que deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Daí, eu vou começar a trabalhar aqui a partir do marcador. E fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui eu já não vou mais utilizar duas cores, vou trabalhar apenas com essa cor 8176. Então, a gente vai continuar trabalhando no mesmo ponto, tá? Só que agora a gente não vai mais trocar as cores. Então, vou iniciar aqui onde tá meu marcador. Faço aqui um ponto baixo, uma correntinha para o ponto alto e uma correntinha de espaço. Vou vir aqui, ó, no ponto alto. Faço daí um ponto alto e aqui continuo trabalhando, então, a mesma coisa que a gente já vinha trabalhando no corpo da peça, tá? Até chegar aqui no marcador. Eu volto aqui com vocês no marcador. Aí, então, chegando aqui no marcador, ó, fiz uma correntinha, terminei o bloquinho aqui de 3. É só fazer um ponto alto onde tá o marcador. Como terminamos com uma carreira aberta, vamos fazer uma carreira fechada agora aqui no início. Então, daí é só fazer um ponto baixo aqui em cima do ponto alto. E uma correntinha. Ponto alto duplo aqui embaixo. E ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto e repete aqui o mesmo processo, tá? Então, agora a gente vai trabalhar carreiras aqui de volta até que falte aproximadamente 8 centímetros para a altura total aqui de cava, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar a minha cava com 20 centímetros de altura. Então, vou trabalhar mais 12 centímetros aqui só com essa cor, daí eu volto pra gente tá fazendo a divisão do decote. Então, já trabalhei aqui os 12 centímetros, depois da abertura de cava. Agora, a gente vai trabalhar, então, apenas 8 centímetros aqui, tá? Vai dar 8 centímetros, 8 centímetros e meio, é dependente de como você esticar aí sua peça, tá bom? Então, aqui eu vou subir 8 centímetros de um lado, deixar a abertura de cava, e vou subir 8 centímetros também aqui de altura de cava aqui, tá? Pra ficar com um total de 20 centímetros de altura. Então, aqui é só você continuar trabalhando o mesmo ponto, tá? Eu volto aqui no finalzinho mostrando pra vocês como que vamos fazer aqui essa última parte. Então, aqui no finalzinho a gente termina com esse bloquinho fechado, porque o de baixo era aberto. É só trabalhar agora carreiras de ida e volta, tá? Então, terminou com a carreira fechada, vai começar com a carreira aberta. Fazendo um ponto baixo aqui no primeiro ponto, uma correntinha de espaço. E vai continuar fazendo o mesmo trabalho, tá? O mesmo ponto. Então, vamos trabalhar assim até chegar a 20 centímetros aqui de altura de cava, tá bom? Carreiras de ida e volta, trabalhando o mesmo ponto. Para um tamanho G, eu indico você fazer com 23 centímetros de altura de cava. Para um tamanho GG com 26, tá? E pro tamanho P, você pode trabalhar aí com 18 centímetros aproximadamente de cava, aqui de altura, tá bom? Então, vou fazer aqui desse lado, vou fazer a mesma coisa lá do outro lado e volto pra gente tá fazendo o próximo passo. Então, já fiz aqui as duas partezinhas da parte da frente aqui, né? Dando a altura de cava, então. E ficou assim, então, a nossa peça. Aqui na última carreira, eu mudei um pouquinho, daí a gente faz, pra não ficar buraquinho, a gente faz só ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto duplo, então, fechando lá embaixo, tá? Aqui tinha a correntinha, então, eu trabalhei um ponto alto duplo. E sempre onde tinha correntinha, em vez de trabalhar ponto alto, eu desci aqui embaixo, né, na carreira de baixo, e fazia um ponto alto duplo pra ficar fechadinho aqui essas pontas, tá? Então, feita a parte da frente, você vai fazer daí a parte das costas. A mesma quantidade de pontos, tá? Mesma altura de cava. E aqui, na parte das costas, daí a gente não vai ter abertura, tá? Você vai fazer reto daí, até da altura de cava aí que você deseja, tá bom? E aqui também, na última carreira, daí eu fiz toda em ponto alto e ponto alto duplo, onde eu tinha a correntinha. Então, agora a gente vai fazer as costuras. Então, essa parte aqui, ó, que ficou da troca de cor vai ser meu lado avesso. Vou deixar a peça assim, então, e vou posicionar a parte da frente, então, em cima dela. Então, também deixando essa parte pra baixo, pra fazer as costuras. Então, aqui, pra fazer a costura da lateral, é só emendar um fio aqui, então. Então, cortei um pedaço de fio aqui, amarrei o fiozinho aqui no meu primeiro ponto. E agora a gente vai lá no primeiro ponto também. Do outro lado. A gente vai vir pegando, ó. Vai pegar aqui o meio do ponto alto desse lado. Pega lá o meio também, entrando no meio do ponto alto do outro lado. Pegou a cabecinha do ponto aqui desse lado, vai pegar a cabecinha do ponto lá do outro lado também. Tô costurando aqui, então, pelo lado direito mesmo, tá? Então, é só ir costurando e puxando. Então, quando chegar aqui no verde, você tem que deixar bem alinhadinho aqui uma parte com a outra na cor verde e na cor clara, tá? Então, vai costurando assim até chegar aqui no final. Aí, é só cortar o fio, arrematar e costurar o outro lado. Aqui, o ombro, você vai costurar também ponto a ponto, pegando pontinho do lado, pontinho do outro. Só cortar o fio, arrematar e fazer a mesma coisa lá no outro ombro. Então, vou fazer as costuras e volto pra gente tá fazendo os próximos passos. Então, já costurei aqui a lateral da peça, já costurei o ombro e agora a gente vai fazer o acabamento, então, aqui da manga. Então, fiz um ponto baixo e uma correntinha aqui pra iniciar, que equivale a um ponto alto. E aqui eu vou fechar, então, essa abertura. Eu vou fazer um ponto alto duplo aqui embaixo. Vou fazer aqui ponto sobre ponto. E aqui, como tem também uma abertura de corrente, então, vou fazer um ponto alto duplo lá embaixo. Eu troquei aqui para uma agulha de 6 milímetros, tá? Pra fazer os acabamentos.
E agora aqui nas carreiras, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, para cada carreira de base, vou trabalhar aqui 2 pontos altos por toda a volta aqui da manga. Então, já contornei aqui toda a peça com pontos altos, tá? Então, tanto aqui nessa costura aqui da lateral, eu acrescentei um ponto, e acrescentei um ponto também aqui na costura do ombro, tá? Você precisa ficar com o número par de pontos aqui pra gente trabalhar a nossa barra. Então, fechou com baixíssimo no primeiro ponto, vai fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto, em relevo, e uma correntinha. E o próximo ponto será em relevo por trás. E o próximo em relevo pela frente. Então, vai fazendo até o final da carreira, um ponto alto em relevo por trás e um pela frente. Aí, chegando ao final da carreira, é só fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, vai fazer um ponto baixo em relevo novamente, para iniciar a próxima, e uma correntinha. E agora é só você seguir acompanhando a posição dos pontos. Se tá por trás, você trabalha por trás, se tá por frente, você vai trabalhar pela frente. Por toda a volta aqui da manga. E aí, depois, para fazer o acabamento aqui da gola, é a mesma coisa, tá? Aqui nas carreiras serão 2 pontos altos em cada carreira, e aqui vai ser ponto sobre ponto. E onde tiver a correntinha, você vai trabalhar um ponto alto duplo. E nos demais pontos altos, igual a gente fez aqui na manga, tá? Vai fazer, então, uma carreira de ponto alto de base e mais 2 de ponto em relevo. E aqui na parte de baixo também, você vai fazer o mesmo acabamento, tá? Só que aqui na parte de baixo a gente já tem a carreira de ponto alto. Então, a gente não precisa acrescentar mais uma carreira de ponto alto, a não ser que você queira. Eu já vou fazer minha barra aqui um por um, diretamente aqui nesses pontos mesmo, tá? Então, vou trabalhar apenas mais 2 carreirinhas aqui no final, tá bom? Se você quer fazer mais grande a barra, pode trabalhar até o tamanho desejado. Então, vou fazer esses acabamentos e volto mostrando pra vocês como que ficou. Então, esse vai ser o resultado final aí da sua peça. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Conte pra nós aqui nos comentários o que achou. E para receber mais dicas como essa, nos siga nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.